Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast no meu canal. Quem me acompanha no Instagram há um tempo já deve ter visto eu postar um guia que eu fiz chamado Vamos Resenhar sobre Filmes, onde eu ensino como você fazer uma resenha crítica, como você interpretar um filme e de como você pode transformar esse pensamento em uma resenha. É um material que eu já disponibilizo ele para download há um bom tempo, ele é gratuito, não cobro nada por isso. A minha única vontade é que vocês possam entender um filme nas suas diversas camadas, nos seus diversos subtextos. Afinal de contas, o que é contado não está somente ali no primeiro plano. Tem muito mais coisas ali por trás. Que com certeza depois desse vídeo, dessa aula gratuita que eu vou dar aqui para vocês, com certeza o olhar crítico de todos vai conseguir compreender uma obra audiovisual de uma outra forma. Beleza, já fiz as devidas apresentações. Se você quiser baixar este mesmo guia que eu converti em vídeo, o link está aqui embaixo na descrição. Como eu falei, não tem nenhum custo, é gratuito. Eu garanto a vocês que vale bem a pena. Eu estudei bastante para trazer um conteúdo bem didático que qualquer pessoa pode entender e que vai ajudar muito a gente a entender o cinema como ele realmente é. Beleza? Sem mais conversa, sem mais detalhes, vamos para o conteúdo que é o que importa realmente. Então vamos lá, como é que esse vídeo vai começar? Temos o roteiro, que é na verdade o índice dessa apresentação. Primeiro ponto é a necessidade de resenhar sobre algo, de falar sobre algo, só que aqui você, digamos que vai resenhar de uma forma mais técnica, mais aprofundada em cima daquele assunto que você está abordando. Segundo ponto é o conceito da resenha, sendo mais específico da resenha crítica. Terceiro ponto é os efeitos de uma resenha, principalmente nos tempos atuais, onde a internet praticamente faz parte da nossa vida, né? E de um certo modo influencia direta ou indiretamente nas nossas decisões. Temos o quarto e o quinto ponto, que é um dos mais importantes quando você vai estruturar uma resenha. Eu vou até deixar marcado aqui, ó. Ponto 4 e 5. A importância do conhecimento sócio-histórico e a importância do conhecimento de causa. Esses são dois pontos que você tem que entender dentro do filme quando for analisá-lo para escrever uma resenha crítica. E eu vou explicar como é que você pode compreender isso dentro de uma obra, beleza? E o sexto e último ponto é como criar a estrutura de uma resenha, que é basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa aqui vai ser quase que uma aula de português, beleza? Então vamos para o primeiro, a necessidade de resenhar sobre algo. Primeiro, é necessário entender uma coisa: o ser humano sempre teve paixão por histórias, independente da onde a história surja, de um livro, de um conto, de uma história sendo contada por outra pessoa, em um filme, que na verdade ali é uma história, né, com início, meio e fim, em uma série, enfim. Só que além disso, além de ele absorver aquela história que ele acabou de consumir, ele tem vontade de comentar aquilo com alguém. E por que não comentar de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais crítica? E é aí onde entra a ideia desse material. Isso, com o passar do tempo, começou a ser transposto através de livros, de fábulas, de poesias, de um simples comentário com um amigo, uma fofoca, até chegar ao ponto de se tornar algo mais crítico em cima daquilo que ele consumiu. E aí onde entra a necessidade de resenhar sobre algo. E com os efeitos da globalização e os efeitos da popularização da internet, ficou mais fácil de resenhar sobre algo. Houve uma desburocratização da resenha crítica que não ficou voltada somente aos canais especializados, revistas, jornais, mídias televisivas. Hoje em dia você pode abrir um computador, criar um blog, um Instagram, um Twitter, enfim, e fazer uma resenha crítica sobre o que você quiser. Isso é um dos efeitos, que teve milhares, né, da globalização. Ela trouxe essa possibilidade de você falar do que você quiser através da internet, sem precisar de uma mídia ou de um local voltado exclusivamente para isso. Beleza? Isso resume basicamente o nosso primeiro capítulo, a necessidade de resenhar sobre algo e como a internet possibilita que você faça isso de uma forma menos burocrática. Meu segundo capítulo é o conceito da resenha. A resenha em si, ela é um gênero textual que tende a avaliar um assunto ou algo, seja esse assunto artístico ou não. Tanto que é possível encontrar resenha hoje em diversos segmentos, seja no campo acadêmico, artístico, que é o nosso caso aqui,
esportivo, jornalístico, literário, musical e afins. E apesar desse material ser voltado para a sétima arte, para filmes em si, você pode pegar toda essa estrutura que eu vou ensinar para vocês como executar e criar um canal sobre música, ou você pode resenhar sobre um esporte que você gosta, você pode fazer resenha de livros, e isso não vai descaracterizar o seu texto de uma resenha. E um detalhe, não existe um formato específico para uma resenha. Apesar dela se enquadrar como um gênero textual, como eu coloquei acima, você pode escrever uma resenha e depois convertê-la para um voice-over. Eu tenho um quadro, por exemplo, que é chamado de Em 2 Minutos, onde eu falo de um determinado filme em até 2 minutos. E ali é claramente uma resenha, só que eu mudei o formato, coloquei de uma forma mais compacta e falei o que eu quis através daquele formato. Isso descaracteriza uma resenha? Não. Vamos lá, nosso terceiro capítulo, né, é chamado Os Efeitos de uma Resenha. Todo mundo sabe que com os efeitos da internet houve um crescimento enorme dos chamados criadores de conteúdos, que são pessoas que falam sobre muitos assuntos na internet sem trabalhar necessariamente em mídias especializadas. Isso é uma coisa interessante a se destacar, porque isso tomou uma proporção tão grande que grandes grupos e grandes mídias estão fazendo parcerias com esses criadores de conteúdo para divulgar produtos e serviços. E isso não acontece somente por causa do baixo custo e do curto caminho de comunicação que aquela empresa tem com o criador de conteúdo. Existe também o olhar humano e a informalidade das resenhas. Isso causa um impacto muito grande. Por que é que eu estou trazendo isso para vocês entenderem? Digamos que muitas pessoas estão cansadas, estão saturadas de assistirem mídias de uma forma mais, entre aspas, quadrada. As pessoas às vezes preferem ouvir histórias, né? Ouvir uma resenha de uma maneira mais humana, mais informal. Um exemplo disso, você vê uma notícia na TV de algo que aconteceu na sua cidade e você acaba não dando tanta credibilidade porque acha que é apenas mais uma matéria jornalística. Porém, se seu vizinho de porta te contar essa mesma notícia de uma maneira não tão formal, bem sentimental, assim eu vou chamar, essa notícia vai causar muito mais impacto em você do que a notícia que foi dada no jornal. Por isso que eu coloquei até aqui, ó, o olhar humano e a informalidade das resenhas. Gente, isso é um peso muito grande. A depender do segmento, tem mais relevância do que uma mídia especializada falando sobre algo. É por isso que grandes empresas, grandes grupos, grandes mídias fazem questão de ter parceria com esses criadores de conteúdo. Porque às vezes você gravar um videozinho ali na tela do seu celular ou até mesmo no seu quarto passa mais pessoalidade e o impacto acaba sendo maior, porque você acha que aquela pessoa pode ser um amigo seu que está comentando sobre algo e você acaba dando credibilidade àquilo. Tanto que eu coloquei aqui a influência desse tipo de resenha mais informal sobre um determinado assunto, no nosso caso cinema, pode causar um impacto gigantesco. Um exemplo, eu recebo e-mails para ter acesso à cabine de imprensa e tem certos filmes que tem alguns embargos, você não pode falar sobre ele até uma determinada data ou horário. Muitas empresas fazem isso porque sabem que o peso de um criador de conteúdo pode inclinar a obra a ter um sucesso enorme ou não. Você pode assistir um filme, achar terrível e você tem uma gama de seguidores gigantesca. Se você meter o pau, com certeza muita gente do seu público não vai assistir esse filme, porque você tem uma credibilidade grande em cima deles. É por isso que o nome desse capítulo é Os Efeitos de uma Resenha. E se você depois desse material quiser escrever sobre e com o tempo você ganhar uma popularidade grande, pode saber que o seu ponto de vista vai influenciar diretamente a pessoa a consumir algo. E agora vamos entrar em 2 pontos importantíssimos desse conteúdo aqui, que é a base para a criação de uma boa resenha crítica. O primeiro é a importância do conhecimento sócio-histórico. Todo mundo sabe que as ideologias de uma pessoa, os seus costumes, suas crenças, religiões e todo o background que compõe a criação daquele indivíduo, as influências sociais e históricas, influencia diretamente na forma que ele conta uma história. Seja isso exposto de uma maneira objetiva ou subjetiva. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos supor que você seja uma pessoa que tem uma visão de esquerda e você assiste um determinado filme onde o cineasta, o roteirista, todo mundo da produção tem uma visão de direita, completamente diferente da sua. Isso com certeza vai influenciar gostar ou não do filme. Porém, antes de você julgar como ponto negativo, você precisa entender qual a visão do cineasta, qual a visão
visão daquela pessoa que está contando uma história. E isso sim tem que ser ressaltado em uma resenha crítica, porque às vezes não é um ponto negativo da obra em si, é apenas uma perspectiva diferente da sua que o cineasta está contando ali no seu filme. O filme é um exemplo, tá? Mas pode ser em um livro, em uma série, em uma matéria jornalística, enfim. E tudo isso acontece justamente por causa das ideologias da pessoa. Eu até coloquei aqui no segundo ponto, dos costumes, das suas crenças, da religião. Eu não coloquei aqui, mas o local influencia muito como aquela narrativa vai ser contada. E tudo isso faz um background para a própria história em si que está sendo transposta ali para alguma mídia. No caso aqui, mais uma vez, o cinema. E pode estar parecendo um pouco complexo o que eu estou falando aqui, mas eu vou simplificar tudo isso em cima de um filme que eu gosto muito, chamado A Espinha do Diabo, de 2001, dirigido pelo grande Guilherme Del Toro. Ele é basicamente um filme de terror sobrenatural, olhando ali na superfície. Mas existem alguns pontos que o Del Toro traz aqui que faz com que o filme fique mais aterrador, não pelo elemento sobrenatural em si, mas por alguns fatores. E um desses fatores é o contexto da Guerra Espanhola. Foi um período de grandes atritos, muitas pessoas morreram durante essa guerra, como qualquer outra, né? E isso injeta medo e hostilidade na narrativa. E isso é trazido de uma forma indireta. Não existe uma guerra no fundo, pessoas morrendo, explosões, tiroteio, que faz com que o medo seja trazido à tona. Não. O filme se passa durante a Guerra Espanhola e isso é ressaltado através do texto. E quando você tem conhecimento do que foi a Guerra Espanhola, você consegue sentir esse medo pairando no ar. Ou seja, é uma hostilidade e um medo, um terror, sendo mais específico, que é entregue de maneira subjetiva. E se você não tiver um conhecimento histórico ou social sobre essa época, talvez o impacto não seja o mesmo. E outro ponto importante que eu coloquei até aqui no terceiro tópico é que o fator fantasmagórico, conhecido como o fantasma do filme, é uma analogia aos mortos da guerra. O garotinho que aparece ali em formato de fantasma, ele representa todas aquelas pessoas que sofreram, que perderam seus entes queridos na guerra. E elas voltam como grito de socorro ou de vingança de tudo aquilo que aconteceu. Isso é verbalizado no filme? Não. Mas quando você começa a compreender o espírito da obra, isso começa a ficar mais explícito. Afinal, o cinema, você não precisa verbalizar tudo aquilo que está sendo mostrado dentro do quadro. E você só vai conseguir entender isso se você tiver a noção de qual é a visão do diretor, ou saber que o cinema sempre foi um reflexo do seu meio ou da sua época. E ter um conhecimento histórico para julgar certas obras e entender do porquê que ela existe é extremamente importante para uma resenha crítica. E o próximo capítulo, que é a importância do conhecimento de causa, condiz um pouco com isso que eu falei. Só que o conhecimento de causa ele caminha por uma outra vertente, mas que faz total sentido também dentro de uma obra cinematográfica. E o que quer dizer o conhecimento de causa, Wilton? São basicamente as nossas experiências do passado, como nós enxergamos nossa vida, como é que funcionam nossos sentimentos, nossas crenças, qual a nossa linha ideológica sobre algo. E tudo isso vai fazer com que certos filmes tenham um efeito positivo ou negativo dentro da gente mesmo. Simplificando essa ideia, o que eu quero dizer é o seguinte: muito de como você enxerga a vida, a sociedade, o comportamento das pessoas, de como você interpreta a sua religião e absorve aquilo para si, vai influenciar diretamente você gostar ou não de um filme. Mas como eu disse, você tem que entender qual o propósito daquela obra e entender também um pouco da visão do diretor. Afinal de contas, tudo aquilo que você verbaliza ou transforma em arte é um reflexo dos seus pensamentos, do seu conhecimento, da sua visão de mundo. Tanto que eu coloquei aqui no segundo tópico, ó. Isso se resume nas entrelinhas presentes no ato de transcrever ou verbalizar uma ideia. E nós, como público, temos que entender essa ideia. E como é que a gente faz para compreender isso, para ter conhecimento de causa? Isso vai muito da sua vivência, de como foi o seu passado, do que você estudou, como era a cultura da cidade que você cresceu, de como você enxerga certas ideologias, seja políticas, religiosas, enfim. Tudo isso inclina para o conhecimento de causa. E para exemplificar o supracitado conhecimento de causa, eu trago um filme para vocês que eu sou apaixonado, chamado A Ghost Story, de 2017.
1997 do diretor David Lowery. E aqui é um filme perfeito para exemplificar o que seria o conhecimento de causa em cima de determinada obra. Porque se você olhar pela capa, você vai ver o que? Um fantasminha e chamado A Ghost Story, ou seja, a história de um fantasma, que ganhou um título aqui chamado As Sombras da Vida, né? Vai entender. Mas ele não é um filme de terror. Ele é um filme de drama com elementos de terror. Tanto que a história ela fala o quê? Sobre os efeitos da morte de um ente querido e sobre os legados que são deixados para trás depois da sua própria morte. No caso do filme, essa questão do legado é explorado mais em cima do Casey Affleck. Ele era uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com sua casa e com seu trabalho artístico que ele executava. De uma certa forma até um pouco frustrante. E isso fez com que ele criasse um laço com aquele local. E aí é onde entra já a questão do legado. E os efeitos da morte já é explorado mais sobre a Rooney Mara. Fala sobre superação, sobre aceitação, sobre luto. E tudo isso você só consegue compreender porque eu já li muito sobre questões de pós-morte, sobre espiritismo, já assisti muitos outros filmes que tratam esse assunto. Ou seja, eu tenho uma certa, digamos, bagagem e conhecimento de causa sobre essa questão dos efeitos da morte. E outra coisa, você percebe que ao decorrer da narrativa, o roteiro entrega traços existencialistas com claras influências do filósofo Nietzsche. E como é que você consegue notar isso, já que o filme não mostra nitidamente essa ideia? Você precisa ter conhecimento de causa. O filme até tem um certo momento que faz passagens onde menciona o Nietzsche em si, com um livro, uma estante e tal. Mas quando você tem conhecimento de causa sobre aquele assunto que está presente ali, a mensagem fica mais viva, fica mais explícita. Eu não sou um estudioso filósofo, mas eu já tive filosofia na faculdade, na época que eu fazia publicidade e propaganda, e eu tinha uma matéria de filosofia onde a professora usava sempre o Nietzsche como exemplo e passava vários textos e até livros. E você, quando assiste a Ghost Story, você consegue perceber essa presença forte. Então como é que eu consigo ver isso dentro de um filme? Você precisa ter conhecimento de causa. Isso é algo que você só absorve com o tempo, assistindo muitos filmes, lendo muitos livros, lendo sobre tudo. Inclusive, você precisa estar com o coração e a mente aberta para aceitar outras opiniões que não são compatíveis com a sua. Isso é difícil, eu sei, porque o ser humano tende a criar sua própria ideologia de vida, mas isso é extremamente importante para que você possa entender uma obra nas suas entranhas, nas suas camadas. Afinal de contas, existem pessoas com ideologias próprias que estão reproduzindo aquela obra para você, e a linha de pensamento delas com certeza não é igual à sua. E para finalizar, e não menos importante, vamos para a estrutura de uma resenha. A resenha em si ela segue a mesma estrutura de um texto dissertativo, independente do seu formato. Então eu vou começar a fazer resenha para o YouTube através de vídeo. Beleza, você monta a sua estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão e faz sua resenha em vídeo. Isso não vai descaracterizar o formato de uma resenha, eu falei isso anteriormente. Se você manter a mesma estrutura, você pode fazer uma resenha em formato de vídeo. Eu faço várias resenhas em off, através de vídeos ensaio, por exemplo. E isso não descaracteriza uma resenha só porque está em vídeo, entendeu? E quais são essas três estruturas? Como eu citei, introdução, desenvolvimento e conclusão. É na introdução que o escritor define qual será a proposta da sua resenha. É quase que um breve resumo do que o leitor ou seu público vai encontrar mais à frente. Eu costumo dizer que a introdução de uma resenha é o chamariz. É o momento que você vai pegar o seu público pelo braço ou o seu espectador para dizer, olha, o filme vai funcionar dessa forma. O segundo ponto é o desenvolvimento, que é onde o escritor desenvolve todo o conteúdo de destaque do filme, fornecendo argumentos, justificativas e citando elementos que se destacam dentro de uma história. Eu não estou falando de elementos cinematográficos, não estou falando de planos, não estou falando de interpretação, não estou falando de trilha sonora, não estou falando disso. Estou falando de como essa história chamou a sua atenção, positivamente ou negativamente. Se você tiver conhecimento de causa, mais uma vez citando esse termo, só que voltado para a linguagem cinematográfica, você pode utilizar. Isso facilita muito você verbalizar certas passagens.
Mas o que eu estou dizendo aqui é no sentimento mesmo que você teve no filme. Aí você pode puxar para o lado de uma atuação, para o sentimento que aquela obra tenta passar ao longo da sua projeção. Tudo isso entra nos padrões de argumentos, justificativas e elementos que compõem a história de um filme. Tudo isso você vai transcrever no desenvolvimento de uma resenha. E o terceiro ponto, como eu citei, é a conclusão, que é o momento no qual você, escritor, finaliza a sua ideia e cria um julgamento sobre o filme comentado. No meu caso eu coloco nota, que é de 1 a 10. Tem gente que coloca nota de 1 a 5, tem gente que coloca estrelas. Enfim, isso é escolha sua. Mas é o momento que você finaliza, dá aquela deixa de como o filme funciona ou não para você e avalia dando uma determinada nota. E outra coisa, não existe resenha crítica imparcial. Toda resenha crítica é parcial, porque ela parte de uma pessoa que tem uma determinada linha de pensamento. Você não tem como falar sobre um filme de forma imparcial. Afinal, todo filme gera um determinado sentimento. E às vezes o impacto que esse filme causou em você não causou no seu amigo do lado. Vários filmes eu assisti ao longo da vida com diversas pessoas que eu gostei e a outra pessoa não gostou e vice-versa. E isso vai muito das nossas experiências de vida. E como a arte em si ela é subjetiva, mesmo que ela seja tratada às vezes de forma objetiva, ela causa sentimentos diversos na pessoa. É por isso que não existe uma resenha crítica imparcial. Toda resenha crítica ela é parcial. E é isso aí, gente, foi o vídeo de hoje. Vamos resenhar sobre filmes. Como eu falei inicialmente, esse material eu já tinha escrito há um certo tempo e eu disponibilizo de forma gratuita em todos os vídeos que eu faço através de um link que está na descrição. Se você me segue no Instagram, esse material também está lá. Basta ir no perfil, clicar no link da bio e baixar ele também. Ele não tem nenhum tipo de custo, é gratuito, é quase que um curso de como fazer, né, uma resenha crítica. E a única forma de pagamento que eu peço para vocês é: se inscrevam no canal, deixe sua curtida, compartilhem com seus amigos que querem começar a escrever ou falar sobre filmes de uma maneira mais aprofundada. E me siga também no Instagram e no Twitter, que eu coloco materiais por lá que não vêm aqui para o YouTube, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido como se fazia uma resenha crítica e espero que vocês possam trazer essa ideia justamente para o dia a dia de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.